Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoilers de A Freira 2, né? Eu fiz a análise ontem de Freira 2 sem spoiler, né? E bom, lá eu sempre falo pra vocês verem primeiro a análise sem spoiler, mesmo que vocês já tenham visto o filme, porque lá da minha análise crítica ao filme, tá? Aqui eu vou aprofundar mais os assuntos. E bom, eu vou falar o porquê que eu gostei tanto desse filme, mesmo não sendo o meu estilo de filme favorito, né? E bom, vou explicar pra vocês o sentido que eu tinha falado na análise sem spoiler, que foi o porquê que eu gostei tanto da história desse filme, beleza? Então, vamos começar, galera. Bom, basicamente, né? Foi um filme que eu dei nota 8.5, foi um filme muito bom. Eu falei do roteiro, da história e tudo mais, que estava muito boa. E bom, vamos começar já falando dessa questão da história, cara. Vamos lá. Bom, primeiramente eu tinha falado que esse filme era muito mais aterrorizante do que assustador. E por que que isso se junta muito bem com o primeiro? Bom, o primeiro é muito mais assustador do que aterrorizante, porque nós temos muitas cenas mais de susto e tudo mais. Por exemplo, a cena do Morris no cemitério, outras coisas. A gente tem poucas mortes até no primeiro filme, tá? Mas nós temos muitos sustos. Nós temos muitas cenas dela vindo na nossa direção, da freira no caso, né? Muito assustador. E bom, esse filme é mais aterrorizante e é talvez o filme mais violento da saga de Invocação do Mal. Nós temos, e aí no sentido aterrorizante entra no filme, né, mortes brutas como a diretora do convento, né, até mais sangue um pouco, né, e no quesito aterrorizante mesmo essa passada de medo. Nós não temos muito de freira nesse filme, entende? Nós temos ótimas cenas da freira e tal, e nós não temos muito freira. Nós tivemos mais freira no primeiro filme do que nesse, entende? E eu não acho isso ruim. Eu não acho. Eu acho que pra quem for ver Freira 1 e logo após for ver Freira 2, um em sequência do outro, vai se amarrar mais ainda, entende? Porque o filme ele se continua muito bem com o primeiro. Parece que os dois foram gravados ao mesmo tempo, entende? Porque eles dão uma continuidade muito boa. E isso é muito bom pro filme, entende? Por exemplo, nós vemos até novos poderes da freira. Ela se manifesta agora por imagens na parede e tal. No primeiro filme ela não fazia isso, né? A gente vê ela fazendo isso lá em Invocação do Mal também, 3, se eu não me engano, né? Que já é atualmente, né, no período cronológico, ou seja, ela já teria aprendido a fazer esses novos poderes, né, que ela faz nesse filme aqui. E cara, achei muito maneiro a construção dos personagens mesmo, entende? É um filme que nós temos ótimas atuações, nós temos novos personagens introduzidos, tá? Como a própria Sophie, que foi uma ótima introdução pra esse filme, sabe? E assim, cara, a história mesmo do filme, vamos lá, por que que eu gostei tanto da história do filme? Porque, cara, é um filme que não é padrão filme de terror. Eu geralmente não gosto de filme de terror, porque geralmente é a mesma história. Eu falei isso na análise sem spoiler. Geralmente tem um ser, e esse ser ataca, e aí os personagens principais, e aí beleza, termina a história. Segundo filme, né, a continuação, que no caso era para ser continuação, é uma nova história com alguns dos personagens do primeiro filme, geralmente, né, com o mesmo ser, sabe? Essas geralmente são as continuações de filme de terror. Por que que eu gostei tanto desse filme? Porque é um filme que dá uma continuidade perfeita, sabe? Nós vemos uma continuidade perfeita de como, o que aconteceu com a Irene, né? Geralmente a gente não vê isso. E esse filme traz o quanto a freira é pica. Por quê? Por que que traz isso? Porque, cara, geralmente o ser do filme, o demônio, o que for, ele ataca os personagens do filme porque os personagens dão brecha pra ele atacar, né? A gente tem no começo do filme uma cena, e a única que tem brecha pro demônio atacar é quando a criancinha lá, o garotinho, chuta a bola pro nada e a bola volta, né? Em qualquer outro filme, a criancinha iria pra cima pra pegar, pra ver o que chutou a bola, e aqui ele corre. E é ainda assim o único momento que tem brecha, sabe? Geralmente
o personagem vai pra cima do demônio e o demônio ataca. E nesse filme não. Nesse filme não, entende? Ou geralmente o personagem faz alguma burrice e aí o ser ataca. E não, eu gostei porque não seguiu os padrões de filme de terror, onde os personagens são burros, onde os personagens fazem atos idiotas, grotescos, que causam, por exemplo, a morte deles, que causam, por exemplo, uma vitória do ser, do demônio e tal. E não, nesse filme não, entende? Nesse filme foi pra mostrar o quanto a freira é boladona, entende? Porque ninguém dá brecha, todo mundo tá indo contra ela, estão tentando criar um método pra ir contra ela, e mesmo assim ela é pica, cara, não dá pra deter, entende? E eu gostei muito disso. E, cara, assim, a própria Irene mesmo, como eu falei, eu gostei da continuidade da história, né? Geralmente a gente não tem essa continuidade da história dos personagens. E é muito interessante a gente ver que, cara, a própria história mesmo da Irene, né? Contado que ela tem a relação ali com a própria Santa Luzia. E isso eu achei muito pica, cara. Porque eles estão trazendo até teorias do nosso mundo real, onde tem relíquias e coisas guardadas no Vaticano. E eles trouxeram isso pro filme. Eu achei muito maneiro, né? A freira que tá querendo o filme inteiro ir atrás dos olhos da Santa Luzia. E aí estão protegendo os olhos da Santa Luzia e tal. E essa mesma continuidade, né? Da freira tá atacando só pessoas ligadas parentalmente, né, a Santa Luzia, e isso explica o porquê que ela estaria atacando a Irene desde o primeiro filme, entende? Ou seja, isso foi uma continuidade muito boa, o filme se liga, o filme tem conexão, e isso é muito bom com o primeiro, entende? A gente não tem isso em filme de terror, e esse filme trouxe isso, esse filme trouxe história, entende? E isso torna o filme muito bom, sabe? Cara, de verdade, me amarrei muito nesse filme, e eu não sou de gostar de filme de terror. E vamos lá, os pontos que eu não gostei do filme. Cara, a Irmã Débora. A Irmã Débora tem uma relevância imensa nos trailers e tal, a gente vê que ela vai ter uma grande participação, e ela não tem, entende? O filme começa mostrando ela, o filme começa dando ênfase pra ela, mostrando que, porra, ela pode ser uma futura a pegar o lugar da Irene, né, sendo a freira mais pica ali do convento, né, no quesito ir contra o demônio. E cara, a gente não tem uma participação muito boa dela. Eu acho que tudo bem, ela vai ter mais participação, por exemplo, em Freira 3, nas continuidades, deve ter. Mas eu esperava um pouco mais, sabe? E eles poderiam ter introduzido um pouco mais dela. Eles dão um ar de que vão introduzir ela pra gente no começo do filme e não mostram muito mais dela no filme, entende? Eu achei que eles poderiam ter trabalhado um pouco nisso, sabe? E assim, cara, pra mim a história do Maurice também é perfeita, porque eles ligam com o filme, o primeiro filme, sabe? Terminam o primeiro filme mostrando que o Maurice estava com a freira dentro dele e eles tinham que construir isso no segundo filme. Eu achei muito bom essa continuação, né? De mostrar o que aconteceu com o Maurice, porque, cara, a freira tava dentro dele esse tempo todo, sabe? E a freira não fala. Então ela não vai chegar, por exemplo, em Invocação do Mal 3, chegar assim e falar: eu já possuí um carinha lá na França e tal, que ele era servente, que ele capinava mato. Não, a freira não vai falar isso. Então o segundo filme tinha que explicar o que aconteceu com o Maurice. E aí você fala, pô, mas isso era óbvio, né? Era óbvio que eles iam explicar o que aconteceu com o Maurice. Não, isso não é uma coisa normal em filmes de terror. Continuação, assim, muito ligada e conexa, não é muito normal em filme de terror. Por isso que eu gostei muito. Eles focaram muito na história do filme. E isso é muito bom, cara. E, cara, agora eu tô de verdade muito contente com o que vai se tornar essa saga daqui pra frente, cara. E, porra, não tenho o que falar da luta final, né, cara? Amei essa história da Irmã Débora, né? Por mais que ela não teve muita participação no filme, a história dela não ter fé, né, e dela não acreditar nas crenças da religião católica no filme, e no final do filme ela mostrar que a fé é que derrotou a freira, sabe? E isso é muito maneiro, porque geralmente a gente tem aparições de demônios e tudo mais, mostram o quanto eles são pica, mas não mostram o quanto a fé das freiras e dos padres, no caso, poderiam vencer o demônio, no caso. E isso eu gostei do filme, porque isso não é uma coisa normal que a gente vê.
Cara, olhando pelos aspectos de filme de terror, esse filme não é um filme normal de filme de terror. Esse filme foge de todos os padrões de um filme de terror e torna, talvez, um dos melhores filmes, na minha opinião, o top 3 melhor filme da saga de Invocação do Mal, entende? Ou seja, fugir do padrão, às vezes, de filmes de terror, dá certo, e é o que acontece nesse filme, cara. E, porra, aquela cena é muito boa, da irmã Irene começando a pegar fogo mesmo, e começando a rezar. Cara, aquilo ali é muito doido, cara, é muito doido ver cara, é o que eu falei, eles nunca mostraram um ponto de que a fé venceu, entende? E independente da religião em que elas fossem, a própria Débora, a irmã Débora não é católica, sabe? Ela não gosta das crenças dali, ela não se identifica com aquilo ali, mas mostrar que apesar dela não ser católica e tá ali na força, ela tem fé, sabe? Independente da religião dela, se ela nem tivesse uma religião, o que importa é a fé que ela tem. E isso faz com que eles vençam e transformem, né? O vinho no sangue de Cristo, que foi o que derrotou a freira no primeiro filme. Ou seja, mostrando já outra ligação com o primeiro filme, né? No primeiro filme mostra que ela só seria derrotada com o sangue de Cristo, que acabou no primeiro filme. Mas ela ainda ficou no corpo do Morris no final do filme, e no segundo filme agora ela ainda estava no corpo do Morris. Mas como que ela seria derrotada, sabe? Os olhos de Santa Luzia não foram capazes de derrotar, sabe? Iriam deixar ela mais forte, como por isso que ela queria os olhos de Santa Luzia, mas a fé fez com que o vinho se transformasse em sangue de Cristo. E, cara, pra mim, essa história transcende demais. E o que eu... Cara, pra mim a Sophie, aquela garotinha do convento, cara, ótima introdução da menina. Ótima introdução da menina. Cara, uma atuação também muito boa da garotinha, tá? E, cara, a história dela tomando os sustos e tal dentro ali do local, cara, basicamente se não fosse ela também, eles não encontrariam o olho de Santa Luzia que tava escondido naquele porão, né, da diretora e tudo mais. Cara, pra mim, cenas muito boas, de aterrorizante e tudo mais. E, cara, cena pós-crédito, né? Cena pós-crédito ali nós temos uma continuação pra Invocação do Mal 4, né? Onde aparece o nosso queridíssimo casal ali sendo chamado por um padre pra provavelmente algum caso de alguma possessão ali. Já dando um indício aí, Invocação do Mal 4, que com essa cena pós-crédito a gente já pode confirmar que deve chegar sim ainda esse ano, né? E, cara, qual é a ligação com a freira? Bom, primeiramente, no final do filme nós vemos Morris ainda dando um close no Morris e a Irene olhando meio estranho. Ou seja, a Irene tem ligação com a freira total, como a gente viu nesse filme, né? E a Irene, né, viu alguma coisa ali no Morris. Ou seja, a freira vai voltar pra Freira 3, galera. E ainda deve estar um resquício no Morris. E aí você me pergunta, né? Isso, cara, já é uma continuidade pra Freira 3. Já torna a Freira 3 boa por causa dessa continuidade. Por que o Morris não morreu, né? Justamente porque a freira ainda tá nele. Não teria como ele sobreviver àquilo tudo que ele passou, a toda a possessão que ele tá desde o primeiro filme. Não tem como ele sobreviver, entende? Ou seja, se ele tá vivo no final do filme, é porque a freira ainda tá nele. E isso já liga pro terceiro filme. Ou seja, cara, na minha opinião, quando lançar o terceiro filme, se eles continuarem nessa mesma pegada de continuação que foi o segundo filme, melhor trilogia de filme de terror, na minha opinião. Por quê? Por que não seria a trilogia de Invocação do Mal? Porque, na minha opinião, Invocação do Mal 3 não é legal. Eu não curto muito Invocação do Mal 3. Não é muito legal pra mim. Eu não acho legal o filme, tá? Não gosto muito. Então, na minha opinião, se a Freira 3 continuar nessa mesma pegada de continuação bem feita, vai ser a melhor trilogia de filme de terror que a gente vai ter, pelo menos por agora, tá? Sobre a cena pós-crédito, né, cara? Não deram muito indícios aí. Por que botaram essa cena pós-crédito na Freira? Porque é o filme que sairia da saga de Invocação do Mal, é o filme que sairia antes de Invocação do Mal 4, né? E talvez a Freira tenha participação em Invocação do Mal 4, tá? Então já pode ser até uma ligação mesmo entre os dois filmes. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.